Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, vamos então ao desenho do problema inicial, tá? Uma vista superior, tenho aqui basicamente um círculo. E aí, essa partícula ela vai sair dessa posição, tá? A origem está basicamente aqui. Aqui é meu raio R. E ela é lançada nessa direção com a velocidade conforme descrito aí, que é V0, ok? Ela segue em linha reta, então ela vai até esse ponto. Aqui é onde ocorre a primeira colisão, a colisão número 1. Daqui ela vem para outro ponto aqui, onde ocorre a colisão número 2. E então o objetivo, como diz enunciado, ela deve retornar. Ou seja, eu vou colocar aqui primeira colisão. Primeira colisão. Temos aqui a segunda. E aqui é uma vista superior do problema. Vista superior. Ok. O ângulo fornecido para a gente é o ângulo θ. E aí o que vai acontecer? Quando eu pegar a reta normal, que deve passar pelo raio aqui, ó, da colisão, nessa reta normal, como aqui é R e aqui é R, ela deve chegar também com o ângulo θ aqui, ó. Quando ela sai, o ângulo de reflexão, eu não vou chamar de θ, porque existe um coeficiente de restituição E. Se o coeficiente de restituição fosse igual a 1, não tivesse perda de energia, então eu poderia chamar de θ. Vou colocar um outro valor aqui que vai ser alfa. Se aqui é R e aqui também é R, então olha só, eu vou colocar alfa, bem aqui vai ser alfa também, ok? Eu não posso chamar de alfa também, não posso garantir que seja θ, então vou chamar de um outro valor aqui, vai ser meu ângulo beta. E aí, porventura, aqui é R, aqui é R, aqui também vai ser meu ângulo beta. Então vamos só lembrar a ideia da colisão com o solo, quando você tem o coeficiente de restituição, né? Como é que funciona? Veja que eu tenho aqui o solo, tá? Vou considerar um solo liso. E aí uma partícula vai chegar em direção ao solo e aí ela vai sair. Eu vou afirmar que ela vai chegar com a velocidade V. Vou falar que ela vai, após a colisão, adquirir uma velocidade U. Também aqui, ó, vou ter minha velocidade V. Bem aqui eu vou ter minha velocidade U. Aqui é a minha reta normal. Vou afirmar que o ângulo de incidência corresponde a alfa. O ângulo de reflexão corresponde a beta. Aqui é a reta normal, vou escrever só Rn. Beleza? Bem, então vamos fazer o seguinte. Qual é a ideia do coeficiente de restituição? Como é que a gente calcula ele? Vai ser da seguinte maneira, ó. O E é minha velocidade relativa de afastamento. Isso perpendicular, né? Ao solo, que essa bolinha está colidindo com o solo. Dividido pela minha velocidade relativa que eu tenho aí de aproximação. Como o solo está parado, então a velocidade de afastamento corresponde à componente aqui, ó, U vezes cosseno de beta. Então aqui vai ficar U vezes cosseno de beta. Dividido pela velocidade de aproximação, que corresponde a V vezes cosseno de alfa. Então eu posso escrever dessa expressãozinha aqui, ó, que o V vezes o cosseno de alfa multiplicado pelo E corresponde a U cosseno de beta. E aí vou segurar essa primeira expressãozinha. Vamos aí para a segunda. Como existe uma colisão, eu não tenho forças externas ao longo da horizontal, então eu posso dizer que o momento linear ele é conservado, ok? Então na horizontal, visto que o momento linear vai ser conservado, eu vou poder escrever que V vezes seno de alfa, V vezes seno de alfa, deve ser igual a U vezes seno de beta. Claro que como é um momento linear, seria multiplicado aqui pela massa, mas eu já simplifiquei a massa, coloquei a expressão só da velocidade pra gente.
E aí quando você pega essas duas expressões, eu vou poder simplesmente colocar a razão entre elas. Então, da razão entre elas, vamos ter o seguinte, ó. Vai ficar aqui V seno de alfa igual a U seno de beta. Acontece que aqui vai ficar V cosseno de alfa vezes E igual a U cosseno de beta. Quando eu calculo a razão entre elas, né, essas duas equações aqui, ó, quando eu divido, ao fazer essa divisão, eu vou perceber que esse V eu vou simplificar, esse U aqui também, e aí vai ficar aqui tangente. Então, temos aí tangente de alfa é igual a E vezes tangente de beta. Onde alfa é o meu ângulo de incidência, beta é meu ângulo de reflexão. Note que, se porventura o meu coeficiente de restituição, o meu E, ele for igual a 1, teríamos então a condição de que alfa seria igual a beta. Mas o nosso probleminha não é afirmado que temos uma colisão elástica, ok? Bem, então essa expressão ela pode ser muito útil para a gente. Pelo fato dela ser útil, eu vou escrever aqui, ó, que temos tangente de φ1 é igual ao coeficiente de restituição vezes tangente de φ2. Isso aqui é o ângulo de incidência, isso aqui é o ângulo de reflexão, beleza? Então vou pegar essa expressãozinha aqui, vou guardar. Então, vamos um pouco com a geometria do problema, vou apagar esse quadro aqui para continuar. Bem, então a soma dos ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus, né? Então posso afirmar que θ mais alfa mais beta corresponde a 180. Ou seja, 2 vezes θ, 2 vezes alfa, 2 vezes beta corresponde a 180 graus. Então vou escrever aqui 2 vezes θ mais 2 vezes alfa mais 2 vezes beta. Isso aqui é igual a 180 graus. Se eu dividir por 2, então eu tenho que θ mais alfa mais beta é igual a 90. E aí, se eu quiser isolar o θ, θ vai ficar igual a 90 menos alfa mais beta. Perfeito. Daí vamos observar o seguinte, ó. Na primeira colisão, eu posso escrever aqui uma relação com a tangente, que é a seguinte. A tangente de θ, ela é igual a coeficiente de restituição vezes a tangente de alfa, que é o ângulo de reflexão, né? Para esse caso aqui, a tangente de alfa é igual ao coeficiente de restituição vezes a tangente de beta. E daí perceba que se eu substituir tangente de alfa aqui, então tangente de θ é igual a E ao quadrado tangente de beta, ok? Então, como eu tenho uma expressão entre as tangentes, eu vou aplicar a tangente aqui de um lado e do outro. Quando eu aplicar a tangente aqui de um lado e do outro, então vai ficar assim, ó. Tangente de θ é igual a tangente de 90 menos alfa mais beta. Tangente de 90 menos alfa mais beta é 1 sobre tangente de alfa mais beta, né? Daí a minha expressão se resume a tangente de θ é igual a 1 sobre tangente de alfa mais beta. Acontece que isso daqui, ó, tangente de alfa mais beta, é tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, vai ficar aqui embaixo, tangente de alfa mais tangente de beta, 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Aí eu vou substituir aqui a minha tangente de alfa, dessa expressãozinha aqui, e eu vou substituir também a minha tangente de beta para escrever tudo só em função de θ, ok? Então vamos lá, ó. 1 menos tangente de alfa corresponde a tangente de θ dividido por coeficiente de restituição. Tangente de beta é tangente de θ sobre o coeficiente de restituição ao quadrado. Aqui embaixo é a mesma coisa. Então vai ficar o seguinte, ó. Tangente de θ sobre coeficiente de restituição. E aqui tangente de θ sobre coeficiente de restituição ao quadrado. E aí eu vou passar esses termos que estão aqui dividindo para cá multiplicando. Botando a tangente em evidência, vai ficar assim, ó. Tangente ao quadrado de θ
vou botar ela em evidência, é igual a 1 sobre E mais 1 sobre E ao quadrado. Isso é igual a 1 menos tangente ao quadrado de θ dividido por E à terceira. Olha que legal. Se eu passar esse termo para o outro lado e botar novamente a tangente de evidência, vai ficar assim, ó. Tangente ao quadrado de θ, que multiplica 1 sobre E à terceira, mais 1 sobre E ao quadrado, mais 1 sobre E, isso aqui é igual a 1. Então, fazendo MMC, eu posso organizar, multiplicar pelo coeficiente de restituição em cima e embaixo, aqui coeficiente de restituição ao quadrado em cima e embaixo. E aí aqui eu tenho E à terceira. Se eu tenho E à terceira aqui no denominador, basta eu passar para lá e ele vai para o numerador. Daí vai ficar assim, ó. Tangente ao quadrado de θ é igual a E à terceira dividido por E ao quadrado mais E mais 1. Então, θ, ou minha tangente de θ, tanto faz, né? Enfim, θ é o arco cuja tangente vale raiz quadrada de E à terceira dividido por E ao quadrado mais E mais 1. Então tá aqui a resposta. Finalizamos nosso problema. É um problema de colisão, tá? Bidimensional, envolve um pouco de geometria. Espero que você tenha compreendido. Caso você queira saber mais sobre problemas de coeficiente de restituição com atrito, com diferenças de ângulo e tal, tem aqui uns vídeos para você acompanhar, ok? Então vou ficando por aqui, um abraço.